Talvez você está vendo essa paisagem e está achando ela linda e maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, você pode estar passando por algum momento de conflito, de problema em relação à sua saúde mental e pode até dizer que a sua vida está vazia. Você pode estar em uma situação psicológica, algum problema da vida, que você olha para todos os lados e diz que não sabe para onde está indo, não sabe qual é o seu futuro. E, como eu já falei, o próprio título diz que a sua vida está vazia. Então, eu quero pensar junto com você, fazendo também uma autoanálise do momento que eu estou vivendo agora. E por mais que eu esteja curtindo no dia de hoje, nesse momento que eu gravo esse vídeo, curtindo essa paisagem, esse pôr do sol lindo aqui atrás, eu quero lembrar você de que se você está pensando que a sua vida está vazia, eu quero te voltar a lembrar qual é o seu propósito. Por quê? O primeiro ponto importante nesse caso é você se lembrar que a sua vida pode estar vazia nesse momento, ou você considerando ela vazia nesse momento, é porque está faltando propósito. O propósito que um dia você tinha anos atrás, meses atrás, o propósito que você tinha em fazer algumas coisas, de repente está faltando, de repente adormeceu, de repente foi trocado e por isso você pode estar pensando que sua vida está vazia. Então eu quero levar você a refletir e vou junto nessa reflexão, pensando por que está faltando propósito e por isso você pode estar dizendo que sua vida está vazia. Lembra que o propósito, ele é livre, ele não é obrigatório. Um propósito você coloca para beneficiar outros, para ajudar outros, para socorrer outros. Então, o seu propósito, de repente, pode ter adormecido ou podem ter colocado ele dentro de uma caixa de sapato, colocar uma tampa por cima, ou colocar uma pedra em cima do seu propósito. Você deixou colocar uma pedra ou ser colocado dentro de uma caixa de sapato. Então eu quero que você se lembre do propósito que você tinha e que hoje a sua falta de propósito, que não é obrigatória, que é livre, que é de forma espontânea, que você tinha em realizar para beneficiar outros, porque o propósito tem a ver com outras pessoas, com o outro. De repente você está com falta de propósito. Como eu já falei, você de repente esqueceu o seu propósito. Você deixou adormecer o seu propósito. Então, volte a refletir nos seus propósitos, para que a sua vida volte a ser preenchida. E aí, você preenchendo a sua vida não vai ficar mais vazia. Tá certo? Então, quando você lembra que de repente a falta de propósito em ajudar os outros é o que está fazendo deixar a sua vida vazia, mas você pode preencher essa vida voltando a ter propósito, brilhando novamente aquelas coisas, aquelas situações, aqueles desejos que faziam você ter propósito. E você fazia de forma espontânea pelos outros. A segunda questão que eu acho importante também a gente refletir é que de repente a sua vida, você está considerando ela vazia porque está faltando também compromisso. Lembra que o propósito, ele é espontâneo, ele é de forma livre. A gente faz algo pelos outros espontaneamente. Agora, o compromisso já é algo com responsabilidade. É um pouco obrigatório, embora todos nós somos livres, mas o compromisso acaba tendo uma certa responsabilidade ou uma certa obrigatoriedade, porque a gente assumiu compromisso com outras pessoas também. Só que aí tem a ver agora com relacionamentos.
Então, dentro dos relacionamentos, nós temos compromissos. Temos compromisso na família, compromissos com amigo, compromisso nos estudos, compromisso no trabalho e assim por diante. Então, dentro dessa falta de compromisso, a gente pode estar achando que a nossa vida está vazia. Mas da mesma forma que nós fizemos com um propósito, nós precisamos fazer com um compromisso, que é o quê? Voltar a assumir alguns compromissos com algumas pessoas, em alguns momentos, em algumas áreas da vida. Porque a gente preenchendo agora essa falta de compromisso, a gente assumindo esses nossos compromissos, com certeza a gente vai preencher o vazio da vida. Juntando então, unindo então a falta de propósito, a falta de compromisso, agora a gente começa a dar cor à vida. Se a gente poderia viver ou pensar que a nossa vida estava vazia, sem sentido, nublado, negro, agora a gente começa a colocar cor à nossa vida. A gente começa agora a ter prazer no pôr do sol, observar o pôr do sol de maneira colorida, não apenas uma coisa que está lá no fundo, que está todos os dias aí e eu não tenho prazer em curtir o pôr do sol. Pelo contrário, agora eu vou curtir o pôr do sol, agora eu vou ver o brilho do sol todos os dias, porque eu voltei a preencher a minha falta de compromisso e também voltei a preencher a minha falta de propósito. Isso está ligado aos outros, não é? A outras pessoas, mas eu preciso preencher também algo que está dentro de mim, que é o sentido da vida. Quando eu também tenho ligação com outras pessoas, eu começo também a encontrar o sentido da vida, motivos para viver. Porque agora o sentido da vida tem a ver comigo. Eu preenchendo o vazio do propósito, preenchendo o vazio do compromisso, eu começo também agora a preencher o vazio do meu sentido de vida, ou seja, o vazio da minha alma. Então, quando eu preencho o vazio da minha alma, junto com um compromisso com algumas pessoas e junto com um propósito que alcançará mais pessoas ainda, agora eu deixo de sentir ou de pensar ou de enxergar a minha vida como vazia e agora começo a olhar a minha vida como totalmente preenchida. E lembrando, principalmente, quando eu falo também de compromisso que envolve outras pessoas, algumas pessoas específicas em nossa vida, o principal compromisso que eu preciso ter, primeiramente eu, e luto isso todos os dias, é o compromisso com Deus. Porque sabendo que Deus é bom, que Deus é o nosso Pai, que Deus é o nosso Criador, que Deus é o nosso Senhor, que Deus é Rei, que Deus é um Deus vivo, Ele é o Deus e eu sou o servo, eu preciso lembrar desse compromisso todos os dias. Por mais que eu venha falhar, por mais que eu venha cair, por mais que eu venha tropeçar, por mais que eu venha falhar diante da minha fé, eu preciso lembrar do meu compromisso. E lembrando desse compromisso com Deus, eu consigo voltar tranquilamente a ter o sentido da minha vida preenchido. E nós sabemos que só Deus pode preencher o vazio da alma do ser humano. A gente pode conquistar bens, conquistar pessoas, mas se a gente não tomar um cuidado, daqui a pouco essas coisas, essas pessoas vão perder aquele valor que nós tínhamos lá no início quando desejávamos conquistar. Mas Deus não. Deus é constante todos os dias, desde o primeiro dia de vida ou do primeiro momento que vamos ter consciência da existência de Deus até o nosso último dia de vida, Deus continua sendo a mesma pessoa. Então esse compromisso é importante. O preenchimento do compromisso é importante, o preenchimento do propósito é importante para também ter o preenchimento do vazio que tem em mim. O vazio do sentido da vida. E aí quando eu encontro o sentido na vida, eu volto a ver a minha vida preenchida e não mais vazia como eu via
antecipadamente, ou dias atrás, ou até mesmo segundos atrás antes de ver esse vídeo, tá bom? Se você conhece alguém que está passando por alguma situação semelhante a esses pontos que eu comentei aqui, pode nos procurar, eu vou deixar o nosso contato aqui na descrição do vídeo. E se precisa de ajuda sobre a sua saúde mental, os cuidados com a sua saúde mental, pode nos chamar que vai ser um prazer conversar e ajudar num processo de fortalecimento sobre a sua saúde mental, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.